sobre a função, falamos sobre os princípios jurídicos administrativos. E agora vamos falar sobre a organização administrativa. Bem, professor, como seria essa organização? Vamos ler para a gente começar a entender um pouco mais o que de fato é o direito administrativo no nosso país. Vamos lá. A organização administrativa é um Estado, é ente político dotado de personalidade jurídica e que, como tal, atua por meio de agentes públicos. Nós já sabemos o que são agentes públicos, hein, pessoal? Agentes públicos são colaboradores dentro da máquina pública, ok? Vamos lá. É a pessoa jurídica administrativa com a finalidade de direito público. O Estado tanto pode desenvolver por si mesmo as atividades administrativas ou pode prestá-las através de outros sujeitos. Prestar atenção nisso aqui, hein? Outro sujeito transferindo para particulares o seu exercício ou criando outras pessoas ou órgãos para desempenhar a atividade. Professor, o que seria isso aqui que o senhor acabou de ler? Desenvolve por si mesmo ou ele vai criar novas pessoas? Vamos voltar à licitação das cadeiras? Vamos lá. Temos a licitação da cadeira, que é material. Mas dentro da máquina pública, tem alguns departamentos, principalmente de tecnologia, que eles terceirizam. Ou seja, eles abrem um edital de serviço e contratam aquelas pessoas que quem deveriam fazer aquela função eram os agentes públicos. No entanto, não houve concurso e aquele departamento que era para ser público ficou sendo privado, mas com a supervisão de um agente público. Lembrando bem disso, tá? Então, é isso que quer dizer que através de outros sujeitos seria a terceirização de serviços, essenciais ou não essenciais. Depende da organização, depende da estratégia, depende do gestor que está à frente daquela organização naquele momento. Ok? Vamos lá. Organização é o quê? O Estado é um ente político. Nós já sabemos disso. Ele é dotado de personalidade jurídica, regimento jurídico, função administrativa, princípios jurídicos da administração. Então já deu para a gente perceber que tudo isso tem uma interligação. Agora, a organização administrativa. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre essa organização. Conceito de órgão público. O que seriam os órgãos públicos? Que eu tanto estou falando de órgão, da máquina governamental. O que seria isso? Vamos lá. São unidades abstratas que sintetizam os vários círculos de atribuição dos estados. Até aqui. Professor, ficou confuso. Então vamos ver aqui embaixo. Esquece as outras partes. O órgão não se confunde com pessoa jurídica, é parte integrante desta. Professor, está começando a complicar mais ainda. Vamos lá. Enquanto a pessoa jurídica é o todo, pessoa jurídica, vamos ver a esfera administrativa, os órgãos são partes integrantes. Ou seja, o conceito de órgão público seria o quê? Unidades abstratas que compõem a máquina pública. São vários órgãos. E quais seriam esses órgãos? Nós temos a administração direta, nós temos empresas de economias mistas, nós temos o MPU, que é um diferenciado, nós temos o TC, o TCU. Então nós temos os tribunais, nós temos vários órgãos que estão entre eles interligados em unidade para formar toda essa máquina pública que nós vivemos. Ficou tranquilo agora para compreender, hein? Mas vamos voltar para o texto. Ainda fala que são estruturas de entes que possuem um feixe de atribuição. O que eu acabei de falar? Cada um na sua esfera de atuação, o jurídico, o legislador, o executor, os três poderes interagindo com as secretarias de planejamento, de saúde, de transporte. Então são órgãos. Imagina que o Brasil é um corpo humano. Este corpo humano ele tem o quê? Órgãos. O nosso Estado, ele possui órgãos. E esses órgãos públicos são justamente o que faz essa máquina chamada Brasil funcionar, que é o jurídico, o legislador e o executor. Dentro de cada um desses três poderes,
tem uma ramificação dos outros setores, os ministérios, as secretarias, as prefeituras e assim por diante. Ok? Agora ficou tranquilo, né? Falou de corpo humano, falamos de órgão e toda essa parte de estrutura, que é justamente são unidades abstratas que compõem a máquina pública chamada Brasil. Ok? Vamos lá para a próxima. A classificação desses órgãos públicos. Agora aqui ficou fácil. Nós temos, quanto à esfera, que eu tanto estou falando, a esfera de atuação, tem centrais e locais. Eu falei alguns exemplos já. Eu já me adiantei. Então vamos apenas ler. Centrais e locais. Quanto à esfera global. Temos os órgãos centrais, eles exercem atribuições de todo o território nacional. Ok? Eu falei sobre alguns tribunais, eu falei sobre o poder executivo, no caso o presidente, não falei? Então vamos lá esmiuçar. Temos então estadual ou municipal, por exemplo, os ministérios. Nós temos vários tipos de ministérios, seria o central. Temos os ministérios que ele vai fazer com que estas leis vá em torno de todo o território nacional. O presidente ele não escolhe os seus ministros. O presidente ele comanda o Brasil. Os ministros de cada órgão ele também vai comandar a sua pasta. Escutamos falar muito sobre isso. Fulano está na pasta de segurança, ciclano está na pasta da educação. Então é assim que funciona. Nós temos ministérios, os ministérios temos o presidente, mais os seus assessores, entre aspas, que são os ministros de cada campo de atuação. Os órgãos locais, que também podem atuar sobre o território. Por exemplo, o que eu falei, delegacias regionais da Receita Federal. A Receita Federal, ela é um órgão, mas ela pode ser municipada também, ou seja, dentro do município. Ela pode, não tem essas barreiras quando a gente passa pelas rodovias, tem a PRF, mas também tem algumas barreiras que é de fiscalização, elas estão na BR, mas dentro das cidades tem os polos dela, que são as secretarias federais, ok? Vamos lá, continuando. E também tem os postos de saúde, que uma das pernas, digamos assim, do Ministério da Saúde. Quanto à posição estatal, agora um pouquinho mais complicado, professor, porque eu acho que eu não entendi direito lá em cima. Vamos voltar antes de começar com essa posição estatal? Vamos lá. Recapitulando. Quanto à esfera de ação ou à esfera de atuação de cada um deles, nós temos os centrais. Vamos pegar ministérios, ok? Ou até mesmo Supremos Tribunal, que é uma esfera nacional. Locais. Nós vimos os exemplos ali de delegacias regionais da Receita Federal e postos de saúde. Mas tem mais coisa? Com certeza temos. Parte de segurança. Nós não temos a Secretaria de Segurança, mas nós temos o Ministério da Segurança. Esse Ministério da Segurança tem todas as suas secretarias, e essas secretarias têm também nos municípios, ou seja, em todo o território nacional, sendo eles centrais e locais. Professor, agora ficou mais tranquilo para entender. Então vamos agora para a próxima. Quanto à posição estatal, podemos ser o quê? Independentes, autônomos, superiores e subalternos. Professor, peraí. Independentes dá para eu compreender mais ou menos. Autônomos, ok, tem uma autonomia. Superiores deve ser superior a alguma coisa. Agora, subalternos, professor, tem como explicar melhor? Com certeza. Vamos lá pegar cada um desses e começar a falar sobre eles. Os órgãos independentes têm a Constituição Federal e representam os três poderes, sem subordinação nenhuma. Lembre disso, independentes, sem subordinação nenhuma. Eles têm a Constituição debaixo do braço, respaldado por ela. Os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, ok? Vamos lá. Sendo eles hierarquia ou funcional, são o quê? Políticos. Os exemplos disso, as casas legislativas, tribunais, já havia falado sobre tribunais que é do macro, que são os centrais, e chefia do executivo. Quem é o chefe do executivo do nosso país? Nosso presidente. Continuando, os autônomos. Professor, agora vou começar a entender melhor, professor. Autônomos.
temos as cúpulas de administração pública, que são subordinadas apenas, vamos lá, à chefia dos órgãos independentes. É a estrutura que eu falei para vocês, presidente e seus ministérios. Vamos lá, órgãos independentes possuem autonomia administrativa, técnica e financeira. Olha aqui o exemplo que eu acabei de falar para vocês: ministérios, secretarias e Ministério Público, que o Ministério Público ele oscila entre essas duas esferas. Ele tem a autonomia ali do Ministério Público e o Ministério Público de Segurança. Atenção pessoal, mais uma coisa. Quando falamos de independentes, lembre-se, presidência. Quando falamos de autônomos, lembre que é uma autonomia que tem uma decisão. No entanto, se subordinam apenas ao presidente. Ok? Ficou entendido? Bacana, vamos prosseguir. Esses temos os exemplos aqui dos autônomos, ministérios, secretarias e Ministério Público. Agora vamos lá, os superiores. Superiores de direção, controle de comando, mas sujeito a um controle de hierarquia, subordinação de uma chefia. Uma coisa que não acontece na autonomia. Então temos aqui alguns exemplos aqui nessa parte administrativa e financeira, que são os gabinetes, a parte da coordenadoria e o departamento. Então temos o quê? Departamento de trânsito, temos a coordenadoria de educação, temos os gabinetes dos políticos, no caso, gabinete senador, gabinete de um deputado, todos esses tipos de gabinete da segurança pública, todos eles são subordinados à hierarquia. Então tem uma hierarquia saindo do Ministério Público, saindo de todos os ministérios, vai descendo secretaria, chegando a gabinete, chegando a parte das coordenadorias e departamentos. Tudo isso, imagine que tem uma cascada de hierarquia. Ok? Vamos prosseguir. Professor, chegou aquele ponto que eu não tinha entendido. Os subalternos, eu nunca nem escutei essa palavra, professor. São subordinados hierarquicamente a órgãos superiores de decisão, com função de execução. Por exemplo, sessões de expediente, pessoal e portaria. Vamos lá. Quando falamos sessões de expediente, todos esses subalternos aqui, se nós já falamos de gabinete, nós já falamos de coordenadoria, já falamos de departamento, agora nós vamos falar da parte de como proceder, como acontecer tudo isso. Por sessões de expediente, temos as nossas câmaras de vereadores, agora tem a parte pessoal que engloba dessa mesma forma, e tem a maneira, que é a portaria de você ser credenciado em alguma coisa, ou é um ato, é uma das... Presta atenção, redação oficial ao qual o governo ele autoriza ou desautoriza ou coloca certas especificações de determinados assuntos para o povo leigo ou para uma empresa. Suponhamos, uma faculdade, ela precisa do credenciamento para ela funcionar. Então, tem que sair uma portaria para ela funcionar. Tem que ter a portaria X, Y, Z. Se não sair, se não tiver nessa portaria, ela não pode funcionar. É um dos pontos. Vamos lá. Ficou entendido até aqui que eu posso estar voltando para a gente estar compilando todas as informações. Lembrando que sempre eu vou estar voltando dentro do regime jurídico, ok? Vamos prosseguir. Temos agora a parte da estrutura, da organização administrativa. A estrutura pode ser simples ou composta, ok? Simples ou composta. A composição é singular ou coletiva? Professor, agora ficou mais tranquilo. Ficou com palavras mais tranquilas de entender. Então vamos lá. Simples ou unitários são constituídos por um único centro de atribuições sem subdivisões internas. Compostos são constituídos por vários órgãos. Exemplo, Ministério, Secretaria de Estado. Começou aí a remeter àquele outro que a gente começou a ver, a parte hierárquica. Aqui é só uma continuação entre simples e composto. Simplesmente vai ser um único centro de atribuições sem subdivisões nenhuma. Suponhamos que seja a parte de uma presidência ali, simples, presidência ela vai dividir o quê? Presidência 1, 2, 3? Não. Já o composto tem o ministério. Lembra que eu falei sobre o ministério? O ministério vai ter secretarias, vai ter a parte da coordenadorias, departamentos, exemplos.
que acabei de falar, está ali, Ministério e Secretarias. Vamos ver quanto à composição. A composição sendo ela singular, sendo ela coletiva. Os singulares são integrados por um único agente. Exemplo disso é o quê? Diretoria de escolha a presidente da República, que eu falei, reafirmando o simples aqui em cima quanto à estrutura. Agora nós estamos falando da composição. A composição temos a presidência. Já o coletivo são integrados por vários agentes, no caso é o colegiado dos tribunais. Então, na comarca X é tantos colegiados. Aí você tem que analisar o seguinte: coletivo, todos sabemos, são mais de uma pessoa. Singular, uma única pessoa. Então, você tem que entender o seguinte: tribunal, como é que é a estrutura de um tribunal? É apenas um juiz? Não. Não tem os desembargadores? Não tem advogados da ordem? Então, já sabemos que é um coletivo. Dentro desta aqui estrutura, quando a estrutura é a estrutura tribunal, aqui é a composição ao corpo. Quais indivíduos e quais agentes estão ali? Nesse caso do singular, nós temos a representação do presidente como único, correto? A mesma coisa na parte simples, ele é único. Já na parte de composição do coletivo, nós temos os tribunais, mas podemos ter também a parte dos ministérios, que também pode ser encaixado aqui nessa forma dos coletivos. Ok? Vamos passar para a próxima. Agora o que não poderia faltar para vocês, né? A atividade. Vocês gostam de fazer, vocês gostam de pesquisar, e nada melhor do que uma grande pesquisa para vocês fazerem isso. A nossa atividade ela vai constituir, olha só, presta atenção como é que está fácil para vocês, gente. Descrever o que é a administração pública indireta. Eu coloquei os tópicos sobre conceitos, sobre análise geral, característica e principais entidades. Entidades, gente, os órgãos, não venha confundir com outra coisa não, hein? Essas entidades. Eu quero que vocês exponham qual é a principal, qual é a secundária, assim sucessivamente. Quais são essas entidades que compõem a administração pública indireta, ok? Sem maior dificuldade, coisa bem simples. Isso aí não vai dar mais do que 10 laudas de pesquisa. Tranquilo, gente? Tranquilo, hein? O segundo ponto, pesquisar sobre entidades paraestatais da administração pública e terceiro setor. Professor, agora o negócio ficou estranho, eu nunca ouvi falar nisso. O que seriam paraestatais da administração pública e terceiro setor? Vocês que vão me dizer isso aí. Vocês vão pesquisar. Mas uma dica que eu deixo para vocês. Quando falamos aí do terceiro setor, remete ao quê? A algum tipo de serviço, algum tipo de serviço de capacitação. A mesma coisa eu digo essas paraestatais da administração pública. O que seriam essas paraestatais? Há um tempo atrás tinha a Telebrasília, lembram? Uma dica. Telebrasília era o quê? Antigamente aqui. O que é o hoje pra gente? O que seria o Sebrae? Não falo mais nada. Agora é com vocês para pesquisar. Vamos lá para o número 3. Descreva o que é ato administrativo. Atenção neste item. Eu preciso que vocês falem o que é o ato administrativo, conceitue ele de uma forma bem lógica e sucinta. Eu quero que vocês falem sobre os elementos que compõem este ato administrativo, os atributos dele ligados aos elementos e, por último, a classificação. Só para vocês não assustarem, é muita coisa. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês tomarem cuidado, fazer um filtro. Essa classificação possa ser que tenha alguma confusão. Mas lembre, se vocês pesquisarem sobre os elementos e os tributos, a classificação vai ser tranquila. Ok? Os atributos, desculpa que eu falei tributos, os atributos e os elementos. Por isso eu coloquei nesta ordem. O que é um ato administrativo, professor? Você vai lá e escreve. Quais são os elementos que o compõem? Faz uma pesquisa bem bacana.
os atributos para nós identificarmos que de fato é um ato administrativo. Coloca bem explicado. E a classificação? Eu não lembro, não me recordo de cabeça, mas são mais de 10 atos administrativos. A dica que eu deixo: pesquisem os principais atos administrativos e depois façam uma pequena síntese dos demais. Essa é a dica que eu deixo para vocês. E dessa forma, deixando essa atividade assinada com o nome Edinaldo Bezerra, que eu me despeço de vocês. Obrigado mais uma vez, turma de administração do Instituto Moreá. Estou com saudades, hein? Até mais.